Você já parou para pensar no que aconteceria se o predador alfa definitivo que passou milhões de anos se adaptando para manter o equilíbrio da Terra batesse de frente com uma criatura que nasceu especificamente da única arma que conseguiu matar um Gojira? Eu vou te mostrar agora o que rola quando Godzilla Evolved, aquela versão bombada e rosa que a gente viu arregaçar tudo em Novo Império, sai no soco com o Destoroyah, o monstro que é literalmente o destruidor de oxigênio em forma física. Bem-vindo ao canal, hoje o papo aqui é de alto nível, e eu sei que você estava esperando por esse confronto, né? Inclusive tem bastante comentário sobre isso. E para você entender a gravidade da situação, o Godzilla que estamos avaliando aqui é o Godzilla Evolved, né? A forma mais apelona de todas as versões do Monstroverso. E depois de peitar a usina nuclear na França e absorver o DNA e a energia solar do covil do Tiamat, esse cara se tornou um motor de guerra nuclear com uma capacidade de energia que deixa qualquer outra versão no chinelo. Do outro lado temos o Destoroyah na sua forma perfeita, o bicho que é uma colônia de trilhões de micro-organismos pré-cambrianos que mutaram com a arma do Dr. Serizawa lá em 1954. Eu vou dividir essa análise técnica em 5 rounds brabíssimos: biofísica, arsenal, durabilidade, mobilidade e inteligência. E ó, fica até o final porque eu preparei uma simulação de batalha detalhada pra gente ver como esse quebra-pau terminaria na prática. E sem mais enrolação, vamos começar aqui com o nosso round 1. Mano, se liga na estrutura física desses dois, porque o bicho pega logo de cara na comparação de massa, né? O Godzilla Evolved deu uma emagrecida visual, ele tá mais denso do que nunca, mas enquanto as versões anteriores eram aquele tanque de guerra lento e mais pesado, o Evolved é como se você pegasse um lutador de sumô e desse a ele a agilidade de um peso médio do UFC, mas mantendo a força de um trator. Os dados oficiais mostram que ele mantém seus 120 metros de altura, mas alguns cálculos de densidade molecular sugerem que o peso dele pode ter saltado para insanos 164 mil toneladas. Fazendo uma comparação, é como se um trem de carga blindado viesse na sua direção a 300 por hora. Já o Destoroyah é uma massa de 80 mil toneladas de puro ódio crustáceo. Pode parecer menos que o Godzilla, mas a estrutura dele é totalmente diferente. Ele é uma colônia composta, o que significa que o corpo dele não tem os mesmos pontos fracos biológicos de um vertebrado comum. Em termos de força, o cara é brabo, mano. Ele conseguiu erguer e arremessar o Godzilla Burning, que estava em processo de fusão nuclear, apenas usando a cauda dele. Imagina o Destoroyah batendo no Godzilla. Mano, não vai ser apenas um soco, é o impacto de trilhões de carapaças pré-cambrianas agindo como uma prensa hidráulica viva. E eu vou te mostrar como isso se traduz no combate. No Egito, a gente viu o Godzilla mandar um golpe no Kong que pesa mais de 50 mil toneladas. Para fazer isso, você precisa de uma força de torque nas pernas que poucos monstros têm. O Godzilla Evolved usa a gravidade e o próprio peso como arma. Por outro lado, o Destoroyah tem braços com garras que podem perfurar aço e uma cauda com pinças que servem para imobilizar e drenar energia. Mas no fim das contas, a densidade muscular do Godzilla Evolved dá a ele uma vantagem de impacto que não tem como negar. Mano, seguindo aqui para o nosso segundo round, agora o negócio fica sério. E para você entender a apelação desse round, a gente vai precisar olhar para a ciência por trás dos ataques de energia. O sopro atômico do Godzilla Evolved não é mais aquele feixe azul padrão, agora ele é rosa, né? Carregado com plasma e radiação solar altamente concentrada. A Monarca mediu que ele tem 20 vezes mais capacidade de armazenamento de energia. Isso significa que o bicho pode disparar rajadas contínuas que atravessam a crosta do planeta muito facilmente. A temperatura desse sopro rosa começa em 20 mil graus Celsius, mas o potencial de saída é muito maior quando ele entra no estado de supercarga, né, brilhando como uma estrela. Para você ter uma ideia do que esse upgrade significa na prática, é uma mudança de frequência, sabe? O Godzilla Evolved está agora em uma faixa de energia que faz o que estiver em volta simplesmente sumir. No Monstroverso a gente viu ele cortando quilômetros de rocha em segundos. Contra um oponente de carne e osso, esse sopro rosa iria desintegrar o próprio Destoroyah. Mas se liga agora aqui no Destoroyah. Ele tem um raio do destruidor de oxigênio, lógico. Isso aqui não é calor, né? É química pura. O microoxigênio desintegra o oxigênio nas células do alvo, causando um colapso molecular instantâneo. É como se o corpo do Godzilla começasse a se transformar em líquido de dentro para fora. E se liga nisso, o microoxigênio rouba o combustível que mantém os músculos e o coração do Godzilla funcionando. A gente imagina que cada célula do corpo do rei precisa de oxigênio para poder gerar energia. O Destoroyah corta essa linha de suprimento na hora. E além disso, o Destoroyah tem aquele variable
Slicer, que é uma lâmina de energia no chifre, né, que acabou cortando a pele do próprio Godzilla Burning, como se fosse papel. Sem falar que ele ainda tem aquele poder que sai literalmente do peito dele, né, e pode decepar membros com aquilo. Muitos fãs acham que o Godzilla poderia simplesmente absorver os ataques do Destoroyah, já que ele também se alimenta de radiação, mas aqui vai a verdade. Microoxigênio não é radiação nuclear. O Godzilla não tem como processar isso como alimento. Pra ele, veneno puro. Por outro lado, o Destoroyah é incrivelmente resistente ao calor. Ele aguentou várias porradas do raio em espiral infinito do Godzilla Burning, que é muito mais quente que o sopro azul comum. O embate aqui é entre a força térmica do Godzilla e a corrosão molecular absoluta do Destoroyah. É uma briga de quem apaga quem primeiro. Agora aqui, seguindo para o nosso terceiro round, a gente vê a diferença de quem tem a armadura e quem é a própria armadura. O Godzilla Evolved é o mestre da defesa passiva. Sua pele no Monstroverso é descrita como sendo capaz de resistir a ataques que destruiriam placas tectônicas. Ele sobreviveu a quedas da estratosfera e a bombas atômicas explodindo na cara sem nem piscar. Na forma evoluída, suas escamas endurecem ainda mais para aguentar o tranco contra o Scar King e a Shimo. Porém, ele tem uma fraqueza ativa. Ele não regenera ferimentos graves instantaneamente. Se ele por um acaso for cortado, a ferida fica lá até ele absorver radiação suficiente para começar a curar em dias ou semanas. O Destoroyah, por um outro lado, ele tem uma regeneração de dar inveja. Como ele é uma colônia, ele pode se desmontar. Se o Godzilla acertar um golpe fatal no peito dele, o Destoroyah simplesmente se dissolve em uma nuvem de micro-organismos e se reconstrói minutos depois, totalmente curado. Ele é tecnicamente imortal enquanto a colônia tiver energia, mas o ponto fraco dele é o padrão floral no peito. Se você injetar energia suficiente ali, você estoura o núcleo da colônia e impede a recombinação. O Godzilla aguenta o tranco por mais tempo no sentido de resistir a danos físicos brutos, sabe? Mas o Destoroyah é mais difícil de matar definitivamente porque ele foge da morte mudando de forma. No entanto, a maior fraqueza do Destoroyah é o choque térmico. Ele odeia temperaturas extremas. O Godzilla Evolved agora tem uma termorregulação adaptativa absurda, né, para não virar um picolé com o sopro da Shimo. O que significa que ele pode elevar o calor interno a níveis que fritariam os micro-organismos do Destoroyah antes mesmo deles pensarem em se separar. Seguindo aqui para o nosso quarto round. Para você conseguir entender o quanto o Godzilla evoluiu, você precisa ver esse cara se movendo. Ele não é mais aquele monstro que só anda pra frente. No Egito e no Rio de Janeiro, a gente viu ele pulando de prédios, correndo em 4 patas e usando o cenário para manobras, né, de parkour que fariam inveja até pro Kong. Ele consegue dominar a terra e o mar com uma maestria que vem de milênios como predador alfa. No mar, ele atinge 40 nós de velocidade, o que é bizarro para algo do tamanho dele. Mas ele também tem um certo teto, ele não voa. E é aí que o Destoroyah brilha. O cara é trifíbio, ou seja, ele luta bem no chão, na água e principalmente no ar. Em sua forma voadora, ele pode bombardear o Godzilla de cima, usando a gravidade para aumentar o impacto de seus ataques e fugindo do alcance das mordidas do próprio rei dos monstros. E tem mais, ele pode se dividir em formas menores que rastejam por baixo da terra, ou entram em frestas, né? Imagina o Godzilla lutando contra um bicho voador que de repente vira uma nuvem de caranguejos gigantes, tentando entrar nas guelras dele para injetar micro-oxigênio. É uma dor de cabeça tática absurda. Tá, mas e a agilidade do Godzilla? Ela compensa, né, a falta de voo? Mano, em parte sim. Ele provou que pode reagir a oponentes rápidos, como o próprio Scar King, pegando armas no ar e conseguindo contra-atacar. No Monstroverso, o Godzilla aprendeu a lutar contra tudo. Se o Destoroyah tentar um mergulho meio que voador, o Godzilla agora tem braços mais longos e espigões nos cotovelos para agarrar o inimigo e moer ele no chão. No mar, o Godzilla ainda é o rei, mas a versatilidade do Destoroyah em mudar de forma cria uma imprevisibilidade que o Godzilla nunca viu no Monstroverso, e isso se torna uma desvantagem para ele. Mano, agora eu vou te mostrar o que realmente decide uma luta quando o poder dos dois é equivalente, né? Seria a própria mentalidade. O Godzilla do Monstroverso é um general veterano de 1000 guerras. Ele não luta por prazer, né? Ele luta para manter a ordem. Ele analisa o inimigo, identifica padrões e muda sua estratégia no meio do combate. Vimos isso quando ele mudou o estilo de luta para derrotar o próprio Kong e quando ele buscou alianças táticas com a Mothra. Ele sabe usar o ambiente, sabe quando recuar para recarregar energia e sabe onde dói no adversário. O Destoroyah é o oposto. Ele é a maldade em forma de monstro. Ele não quer apenas vencer, né? Ele quer que o Godzilla sofra. Ele matou o Godzilla Jr. só para ver a reação do pai. Sua inteligência é fria e voltada para tortura emocional e física. O fator X do Destoroyah é sua crueldade absoluta e a falta de empatia, o que acaba tornando o inimigo psicologicamente aterrorizante. Mas essa mesma arrogância também pode ser a sua queda, já que ele tende a brincar com a comida antes de finalizar o serviço. O Godzilla Evolved tem o instinto de sobrevivência do rei, mas quando ele é empurrado contra a parede, ele entra naquele estado de fúria dele, né?
Ele acaba ignorando a dor e ignora tudo. Ele acaba sendo movido por um propósito maior. E no final do dia temos uma briga entre um protetor e um aniquilador. Por causa da vasta experiência de ambos, né, e das mentalidades opostas que acabam se anulando, esse round termina em um empate. Mano, a coisa tá feia pros dois lados, né? Então já fala aí, sem ver o final, quem você acha que vence? Eu quero ver quem acerta, coloca aqui nos comentários. Bom, vamos começar agora aqui com a batalha final. O Godzilla Evolved emerge da baia, a radiação rosa pulsando em suas novas placas dorsais com um som de carga elétrica que abafa o trovão. Do outro lado, no topo de um arranha-céu, o Destoroyah aguarda em sua forma perfeita, suas asas batendo devagar, liberando uma névoa roxa que derrete o asfalto lá embaixo. O Destoroyah ataca primeiro. Ele se lança em um voo rasante, né, e atinge o Godzilla com um chute voador que derruba o Rei dos Monstros através de 2 blocos de prédio. O Godzilla se recupera com uma rapidez que o Destoroyah não esperava, correndo em postura de crocodilo e saltando sobre o crustáceo antes que ele retome o voo. O bicho pega quando o Godzilla agarra o pescoço do Destoroyah e arremessa ele contra uma extração elétrica. Furioso, o Destoroyah brilha seu chifre com um Horn Katana e corta o peito do Godzilla, causando um vazamento de sangue radioativo. O Godzilla ruge de dor, mas a sua biologia evoluída entra em supercarga imediata. Suas placas rosa brilham tanto que a chuva começa a vaporizar antes de tocar a sua pele. Ele libera um pulso nuclear que joga o Destoroyah para trás e, sem perder tempo, carrega o Evolved Atomic Breath, né, que seria o seu bafo atômico carregado. O Destoroyah tenta revidar com seu raio de micro-oxigênio. Os dois feixes se encontram no meio da avenida, criando uma esfera de aniquilação pura onde a matéria deixa de existir. O micro-oxigênio tenta corroer a radiação, mas o Godzilla Evolved tem energia 20 vezes mais densa agora. Ele aumenta a liberação de radiação, mudando a frequência do feixe. A temperatura sobe tanto que o oxigênio ao redor entra em ignição. O Destoroyah, percebendo que não vai ganhar a briga de raios, tenta se dividir em formas agregadas para flanquear o próprio Godzilla. Mas aqui entra um detalhe técnico irrefutável. O Godzilla evoluído, para conseguir lidar com a Shimo e suas temperaturas, né, de zero absoluto, ele tem um controle térmico perfeito. Então ele libera uma descarga de calor tão intensa em suas escamas que cria um efeito de choque térmico imediato na colônia. Os micro-organismos do Destoroyah, que já estavam enfraquecidos pela radiação gama, começam a se liquefazer antes de completarem a separação. Então Godzilla foca o feixe rosa diretamente no padrão floral no peito do Destoroyah, que acaba ficando exposto, né, pela tentativa de divisão. A explosão de plasma solar atravessa o núcleo da colônia, vaporizando trilhões de micro-organismos de uma só vez. O Destoroyah colapsa em uma montanha de cinzas químicas, enquanto a névoa roxa se dissipa na chuva. A vitória assim vai para o Godzilla Evolved, com uma dificuldade extrema. E para você entender por que ele levou a melhor, se liga nesse detalhe técnico aqui. O upgrade de 20 vezes a capacidade energética permitiu que o Godzilla mantivesse um output de calor superior à taxa de desintegração do micro-oxigênio. E além disso, a adaptação feita para conseguir combater o frio da Shimo deu a habilidade de gerar variações térmicas que são o calcanhar de Aquiles da colônia Destoroyah. O Destoroyah continua sendo o demônio mais perigoso da história dos kaijus, mas o Godzilla Evolved é uma máquina de guerra projetada para enfrentar deuses. A forma perfeita encontrou o predador perfeito. Já curte e segue o canal. Fiquem com Deus, um abraço a nós, tchau!